Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos para a parte 3 da série que nós começamos semana passada, onde a gente tenta prever o nível de protagonismo e de desempenho de cada um dos jogadores do Barcelona. Na parte 1, a gente falou sobre os defensores, zagueiros, laterais e goleiros. Na parte 2 a gente falou dos meio-campistas, falamos do Gavi, do Pedro, do De Jong e do Dani Olmo, a nossa expectativa para cada um deles. E hoje, obviamente, falta o ataque. Então nós vamos comentar sobre o setor do Barcelona que mais chamou a atenção na temporada passada e que dentro das previsões que eu vou apresentar para você aqui, não vão deixar a peteca cair, vão manter o nível que mostraram na temporada 24-25 agora, na temporada 25-26. Vamos já para esse conteúdo, prevendo quem vai ser o artilheiro, quem vai ser titular, quem vai fazer mais gol, quem vai dar mais assistência. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal Hypa, essa ferramenta nova que tem no YouTube que ajuda os vídeos a ganhar repercussão. Porque fazendo tudo isso, você está contribuindo para eu continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá, vamos para a última parte, a parte 3 dessa nossa série prevendo o desempenho dos jogadores do Barça. Eu tenho aqui anotados os 6 atacantes do Barcelona. Até pouco tempo atrás a gente achava que seriam 5, mas na pré-temporada o Bartag, que pelo menos foi como ele disse que é para chamar, mas no fundo a gente sabe que a torcida do Barcelona vai chamar de Bardi, porque foi o primeiro nome que escutou e é o que vai pegar. Mas disse o jogador, aquele recém-chegado, que nasceu na Síria, agora até me fugiu toda a árvore genealógica dele, mas ele é de origem síria, nasceu no Kuwait, mas tem cidadania sueca, jogava na Dinamarca e agora está no Barcelona. Ele que veio para o time B, já se consolidou, já ganhou o coração de Hansi Flick, vai fazer parte da dinâmica do time principal e deve ser considerado reserva de Lamine Yamal. A imagem que viralizou dele dando uma caneta no Yamal durante um treinamento acabou consolidando para a torcida que ele merece, embora para o Hansi Flick outros elementos já tenham sido avaliados e ele concorda. Então a gente vai ter o Bartag ou Bardi, como você preferir, jogando como time principal. Os outros 5 você já sabe quem eram, né? Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rafinha e Lewandowski. Vamos falar um por um? Primeiramente eu vou falar do que para mim será o trio titular. Isso é uma discussão que está acontecendo muito nas redes sociais. O Rafinha e o Yamal, ninguém duvida, mas com a chegada do Rashford, com o desempenho temporada passada do Ferran e com o envelhecimento, um ano a mais tem agora o veterano Lewandowski, muitos torcedores estão na dúvida de quem vai ser o titular ao longo da temporada. O Hansi Flick, em conversa com os seus atacantes, com os seus jogadores, deixou muito claro que ninguém tem lugar cativo. Quem tiver em melhor nível, quem tiver em melhor fase, é que vai ter oportunidade de ser o camisa 9. O número é do Leva, mas a titularidade que a gente está aqui tentando simbolizar, o camisa 9 vai ser quem tiver em melhores condições. Dito tudo isso, quem deve ter melhores condições? Lewandowski. Eu entendo que ele está um ano mais velho, mas ele não está 5 anos mais velho. Se na temporada passada ele foi o artilheiro dentre as principais ligas europeias, somando clube e seleção, ele foi o jogador que mais fez gols dentre os que atuam em Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Então, ficou à frente do Mbappé, do Harry Kane, enfim. Quando somam-se os números por clube e seleção, Lewandowski acumulou mais gols dentro desse contexto, a gente pode até imaginar que ele vai ter uma queda de rendimento, mas não que ele vai fazer metade. Se na temporada passada, entre clube e seleção, ele meteu 45, a gente pode tentar prever, e essa é a nossa brincadeira aqui, que nesta temporada ele vai fazer no mínimo 35 gols. Essa é a minha aposta. Ele vai terminar a temporada com 40 participações em gol, margem de erro de 2 gols para mais, de 2 participações em gol para mais ou para menos, e vai ter feito 35 gols. Vai cair um pouco o rendimento dele. Ele, pelo Barça, fez 42. Pelo Barcelona, ele fez 42 cravado, né? E deu 3 assistências. Pelo clube, portanto, 45 participações em gol.
a gente aí exclui os números pela seleção, e eu acredito que pelo clube de 42 pode até cair para 35, mas não cai pela metade. Vai continuar sendo titular, é o jogador mais acostumado a essa posição, e a gente, pelo menos, observa que com a característica que ele tem, para iniciar a partida, a maioria dos adversários, ele acaba sendo o melhor encaixe para a característica do Rafinha e do Yamal. Vão existir jogos específicos em que a movimentação do Ferran e do Rashford pode ser mais atrativo na hora do Hans Flick decidir o 11 inicial, mas na esmagadora maioria das partidas é a característica do Lewandowski o melhor complemento para o estilo do Yamal e do Rafinha, ao mesmo tempo que é o jogador de maior nível técnico entre os três. Se ficar longe das lesões, se mantiver o nível físico e o nível de comprometimento que ele demonstrou ao longo de toda a carreira, Lewandowski titular, e tem aqui a nossa tentativa de previsão do impacto dele. 35 gols e mais ou menos 5 assistências. 40 participações em gol, 35 gols, me dá uma margem de erro de 2 para mais ou 2 para menos. Essa é a nossa previsão com o Leva. Vai ser o titular e vai ter esse desempenho significativo. Não tão alto quanto na temporada passada, mas também muito bom. E deixa eu tentar justificar aqui que não é só pela idade que eu acho que ele vai fazer menos gols. É também porque o ataque agora tá com mais opções e, portanto, vai haver mais oportunidade para ele descansar nos jogos de menor importância. Então, aqueles jogos que, mesmo não dando 100%, o centroavante acaba fazendo 1 ou 2 gols, jogos da Copa do Rei contra times de divisões inferiores, jogos contra o Lanterna e o vice-lanterna do Campeonato Espanhol, sendo que tem um jogo de Champions no meio da semana. Normalmente, você poupa o seu centroavante titular quando ele é um veterano. Na temporada passada, a gente não tinha essa oportunidade, porque o Ferran Torres, na primeira metade, sofreu com lesões e a gente não tinha o Rashford. Então o Lewandowski, cansado ou não, tinha que ir pra guerra, tinha que ir pro jogo. Agora, o Ferran não parece que vai ter os mesmos problemas que teve na temporada passada, porque fez uma pré-temporada completa, não veio de uma disputa de Eurocopa, e tem ainda a opção do Marcus Rashford para o Lewandowski ter que ser forçado e ter que jogar partidas que poderia estar descansando. Vai ser muito mais raro, vai ser muito mais difícil. Isso tem um lado positivo de que na reta final, no momento mais importante, ele vai estar mais preservado, ele vai ter mais condições de contribuir com a equipe. No entanto, para ele tem o lado negativo de que ele vai ter menos jogos e por isso menos oportunidades para colocar o seu nome nas súmulas, marcando gols, que é o que ele sabe fazer, como nenhum outro centroavante na atualidade. Beleza? Por isso, não pense que eu estou apostando numa diminuição dos números apenas por ele estar um ano mais velho. Porque, apesar dessa ser uma preocupação de boa parte da torcida, eu não consigo imaginar uma queda significativa de rendimento só por um ano a mais. No entanto, mais opções, menos jogos, melhor para o time, pior para os seus números. E assim vai ser, beleza? No caso dos outros dois titulares, eu acho que não tem mistério para ninguém, né? O Rafinha vem de uma temporada de melhor do mundo, temporada inteira do Rafinha é temporada de melhor do mundo. Eu não sei se ele vai ganhar a bola de ouro, acho que não. Para mim tá entre Dembélé e Yamal, mas na minha opinião quem merecia ganhar a bola de ouro era o Rafinha, porque para mim melhor jogador do mundo não é o time que ganhou a Champions, e aí eu pego um dali que se destacou um pouco mais para dizer que é o melhor do mundo. E também não se pode dizer que o jogador foi o melhor da temporada por ele ter brilhado na reta final, sem ter tido esse mesmo nível de impacto no restante da temporada, e jogaram muita bola Dembélé e Yamal, e jogou muita bola o Salah também, Vitinha, Pedri, muita gente jogou muita bola. Mas quem? Da primeira rodada do Campeonato Espanhol até o jogo do Clássico, que não foi o título matemático, mas garantiu o título simbolicamente quando vencemos em Montjuic, quem sempre foi decisivo foi o Rafinha. Do primeiro ao último jogo competitivo da temporada, tava ali o Rafinha. Gol, assistência, sofria pênalti. Gol, assistência, sofria pênalti. Não à toa ele teve 59 participações em gol. 59 participações em gol deixou ele a um gol do número 60. Titularidade para ele vai ser absoluta, e deixa eu trazer uma previsão
para que aqueles que acham que o Rafinha foi jogador de uma temporada só possam destilar o seu hate contra mim nos comentários. Para mim, ele vai chegar nesse número redondo. 60 participações em gol por Rafinha na temporada. Mantendo o mesmo patamar, ele não sobe o patamar de desempenho, mas também não cai, mantém. Foi 59 em 24-25, serão 60 em 25-26, mas tendo um número mais simbólico, né? Afinal de contas, 59 é quase 60, mas não é. 60, o número redondo, o número simbólico, o número que o Rafinha terá nessa temporada. Além da titularidade absoluta, indiscutível, que você já imaginava, ele precisa cair muito de rendimento, o que não parece que vai acontecer, para ele ter a sua titularidade ameaçada. Eu acredito que ele vai manter o patamar de desempenho com um número mais simbólico. 60 participações em gol, me dá aquela margem de erro, 2 para mais, 2 para menos, na hora que você for falar que eu errei. Yamal. O Yamal, eu tenho um palpite parecido com o do Rafinha. O Yamal teve 43 participações em gol. 25 foram assistências. O que faltou um pouquinho para o Yamal no começo da temporada, porque ele desenvolveu essa personalidade posteriormente, é o que eu falava aí. Vocês devem lembrar, quem me acompanha desde essa época, era o instinto assassino. Aquele sentimento de que a bola vai sobrar e se eu estiver no lugar certo eu vou meter um gol. Aquele sentimento de que da feita que eu driblei e clareou, eu tenho que ter confiança, eu tenho que chutar, eu chuto bem, eu vou meter o gol. Faltava para ele um pouco dessa confiança na maioria dos lances em que ele limpava, e isso ao longo da temporada ele foi desenvolvendo. E também faltava para ele um pouco de se posicionar mais perto do gol. Ele ficava muito colado na linha lateral, esperando a bola chegar para partir para dentro e buscar assistência. Por isso ele teve 25 assistências, é um número bastante significativo, especialmente para um jogador que não é um criador. Ele não joga de frente para os atacantes, distribuindo o jogo e escolhendo para que lado a bola tem que ir, para que jogador ela tem que chegar. Ele é um ponta, a maioria das assistências dele não são assistências de colocar o companheiro numa situação de 1 contra 1, é assistência de deixar o cara sem goleiro, só para empurrar para o fundo do gol. E a gente teve essa faceta dele desde o início da temporada, mas a faceta goleadora ele foi desenvolver na segunda metade. Agora, com isso já concretizado, com essa faceta já consolidada, a sensação que eu tenho é que ele vai diminuir um pouco o número dele de assistências e vai aumentar significativamente o número dele de gols. Para mim, o Yamal vem para uma temporada de 30 gols e 20 assistências. Por isso, 50 participações em gol. E dribles, vai continuar sendo o líder mundial, tanto em plasticidade quanto em eficiência. O Yamal vem um degrau acima nessa temporada no quesito personalidade, no quesito finalização, no quesito confiança. Cuidado mundo! Porque o maior reforço que qualquer clube conseguiu nessa temporada não foi uma contratação, foi a evolução de um jogador que já era gigante na temporada passada, apesar da pouca idade, que agora, mais experiente, mais confiante, mais bem treinado, mais protagonista, a camisa 10, a camisa mais pesada do futebol mundial, ao lado da camisa 10 da seleção brasileira. No quesito seleções, é a camisa 10 do Brasil. No quesito clubes, é a camisa 10 do Barcelona. Ronaldinho, Rivaldo, Maradona, Messi. E agora, Lamine Yamal, que ainda está começando a construção da sua história. Não precisa comparar com os que já vestiram antes. Ele ainda vai construir a sua própria história ao longo desses próximos 15 anos. Vestindo essa camisa, ele vem para subir de patamar midiático e de desempenho. 50 participações em gol. Beleza? Para mim, esse vai ser o trio titular. Os reservas também vão ter um desempenho razoável. Eu acredito que o Ferran Torres vai manter o seu patamar de desempenho. Eu não acho que ele vem para uma temporada melhor do que foi a anterior, no quesito participações em gol, mas eu imagino que ele vai ter uma temporada no mesmo nível. O Ferran, para quem não sabe, na temporada passada fez 19 gols e deu 7 assistências. 19 gols e 7 assistências. Foram 26 participações em gol. Eu acredito que ele vai permanecer nesse patamar dos 25 a 30 participações em gol.
Ele vai aumentar um pouquinho a quantidade de gols, por uma questão de ter mais oportunidades. Ele vai romper a barreira dos 20 gols. Não deve mudar muito a situação das assistências. Então, vamos apostar, vamos deixar o Ferran aqui nessa margem, entre 25 e 30 participações em gol, com no mínimo 20 gols na temporada. Ele que foi o centroavante da Copa do Rei, fez o gol da classificação na semifinal, fez o gol que levou a prorrogação na final, fez gols contra a Valência, contra a Real Betis, foi o artilheiro da Copa do Rei, fazendo gol em todas as partidas decisivas, tá confiante o Tiburon, sentiu o cheiro de sangue na água e tá vindo confiante que se jogar muito, pode, quem sabe, afastar a ideia da compra de um outro centroavante para a próxima temporada. Para ele conseguir isso, se consolidar como substituto do Lewandowski, não precisa contratar ninguém e confiar no Ferran, ele vai ter que fazer mais do que eu tô prevendo. Não pode ficar entre 25 e 30. Tem que ficar entre 30 e 40. Ali na casa dos 35 participações em gol. Mas talvez ele me surpreenda e consiga isso. No entanto, só dele chegar onde eu estou tentando prever, já vai ser uma contribuição gigantesca, como já foi na temporada passada. Então, Ferran Torres, entre 25 e 30 gols, vai ser o nosso reserva mais utilizado para o ataque, porque ele é reserva do jogador que vai precisar descansar mais vezes, porque é o mais veterano, que é o Lewandowski, e os seus números vão refletir essa minutagem. Vai ser o nosso reserva com mais participações em gol. Logo depois vem o Marcus Rashford, que para mim vai ter um desempenho extremamente satisfatório, condizente com a expectativa que se criou com a sua contratação. Não tem ninguém aqui imaginando que ele vai vestir a camisa do Barcelona e virar o melhor jogador do mundo, mas a gente imagina que ele vai ter ali uma participação contribuindo com gols e assistências que ajudem o Barça a conquistar títulos, avançar de fase em Liga dos Campeões, ganhar o Campeonato Espanhol, faz um gol aqui, dá uma assistência colar, e nessas participações ele decide 2, 3, 4 jogos e ajuda o Barcelona a se aproximar do título. Isso eu acho que ele vai conseguir. A minha expectativa para ele é, já que normalmente ele vai jogar um pouco mais longe do gol, eu sei que ele está sendo testado como camisa 9 também, mas na maioria das vezes ele vai aparecer como reserva, como opção ao Rafinha, atuando pela ponta. Eu aposto no Rashford com menos participações em gol do que o Ferran. Se eu apostei no Ferran entre 25 e 30, a minha previsão para o Rashford é entre 20 e 25. Se você tiver 2 reservas chegando nesse patamar, superando as 20 participações em gol, pode ter certeza que você conquistou muitos títulos, pode ter certeza que o seu ataque foi muito produtivo, e é isso que eu espero do Barça. E aí o Bartag, para mim ele é o que vai jogar menos, porque até mesmo quando o Yamal precisar sair, mas o jogo tiver numa situação de muita indefinição, o Hansi Flick deve primeiro improvisar, entre aspas, porque eles estão mais do que acostumados a jogar nessa posição, o Ferran e o Rashford, ali pela ponta direita, do que botar o moleque para decidir partidas. Eu acredito que ele vai entrar, na maioria das vezes, ou em jogos já decididos, ou de menor exigência técnica. Vai ser o que vai ter a menor minutagem? Então também vai ser o que vai ter menos participações em gol. Mas não necessariamente é o menos talentoso. Esse moleque é diferente. Esse moleque é brabo. Se a gente conseguir, pro futuro, encontrar uma maneira de jogarem juntos, ele e Lamine Yamal, porque no momento ambos são pontas pela direita, com qualidade de drible, com uma perna esquerda, capaz de dar assistência e fazer gols. Então são jogadores que meio que se anulam, ou é um ou é outro, os dois em campo. Parece que vai ser uma autofagia tática. Autofagia tática, ou seja, a tática que eu crio faz com que os meus 2 jogadores se atrapalhem, ao invés de contribuir um para o outro. Parece a princípio, mas se o Hansi Flick, ou daqui a 2, 3 temporadas, talvez com outro técnico, a gente conseguir encontrar uma maneira ou do Yamal ou do Bardi jogarem por dentro e se associarem e trocarem de posição dentro da partida, às vezes está caindo um pelo lado, às vezes está um por dentro, às vezes está um de falso 9, a gente vai ter esses 2 marcando uma época com a camisa do Barça. Muita qualidade tem o garoto, mas a competição é complicada, né? Imagina tu ser reserva do Yamal. Ele é melhor e mais novo e mais midiático e é xodó da torcida quando você compara com qualquer jogador do elenco. Não tem jeito. O Yamal titularíssimo absoluto, o Rony Bardi ali
esperando oportunidades em jogos bem específicos. Por isso, para mim, ele vai ter menos de 15 participações em gol, mas se ele tiver 7 gols e 7 assistências, já cumpriu o seu papel, já é uma excelente temporada de adaptação. Essas são as minhas previsões de quem serão os protagonistas, quem serão titulares, quem serão os coadjuvantes mais utilizados do ataque do Barça e também a previsão de números, gols e assistências, impacto estatístico dessa galera no nosso ataque. Você acha que eu estou sendo econômico ou exagerado em algum desses casos? Deixa aí nos comentários. Mas lembrando que, fora o Rashford, não tem ninguém aqui que eu estou mudando completamente de patamar. Todo mundo está numa média parecida do que já contribuiu na temporada anterior. O Rashford, como ele passou boa parte da temporada ali meio que afastado pelo Rubem Amorim, eu acredito que é justo sugerir que ele vai subir de patamar de desempenho agora que vai ter uma temporada inteira, ao invés de apenas 6 meses para jogar. Ele que fez 11 gols e deu 6 assistências. Se repetir isso pelo Barcelona, já vai estar muito perto do que eu falei. Mas eu acredito que ele vai conseguir alguns números a mais. Vai ficar entre 20 e 25 participações em gol. Você quer concordar? Quer discordar? Os comentários estão aí. As informações que eu podia te trazer nesse vídeo já terminaram, então a gente se encaminha para o fim. Mas antes, você ficou até o final porque gostou? Curte, se inscreve, hypa! Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo, levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.